continuação do nosso estudo do romantismo brasileiro. Depois daquela primeira parte, da gente entender o contexto histórico em que acontece o romantismo brasileiro, depois da gente entender as características gerais, a gente tem que entender agora como que subdivide o passar do romantismo pelo Brasil. Nós tivemos três momentos, e esses três momentos do romantismo foram chamados de geração. O advento do romantismo no Brasil aconteceu em três etapas, em três momentos, como se fosse uma evolução. O primeiro grupo nós chamamos de primeira geração romântica. E o principal autor é o Gonçalves Dias. Não está anotado aqui, mas já fica no seu caderno aí, no seu resuminho que você vai incrementar, é o Gonçalves Dias. Gonçalves Dias é um autor muito interessante da primeira geração. Ele talvez seja o grande ícone, né, da poesia romântica, principalmente da primeira geração, claro, porque na segunda geração nós vamos ter autores como Álvares de Azevedo, na terceira geração nós vamos ter o Castro Alves. Então, nós temos isso. Primeira geração, então, como que funcionava? Construção de uma identidade nacional. Primeira coisa do romântico, qual que era a característica que eu falei para vocês, a principal? Idealização. A principal característica romântica é a idealização. Só que essa idealização ela acontece em vários níveis. E um desses níveis é a construção da identidade nacional. Não só no Brasil, mas na Europa, em qualquer lugar do mundo onde aconteceu o romantismo, eles quiseram ir atrás das raízes. Como aquele país foi construído, eles queriam saber. Eles queriam saber. E aqui no Brasil, nós não tínhamos nem uma identidade nacional. Nós não éramos, né, uma pátria. O romântico idealiza a nossa pátria. Ele constrói para a gente uma sensação de pertencimento. O que é uma identidade nacional? A gente sentir que pertence, a gente sentir que faz parte. Os românticos idealizaram a nossa identidade nacional. Como que funcionava a idealização romântica? Pintar o objeto mais bonito do que ele é. Trazer ao objeto características lindas que às vezes nem sempre aquele objeto tinha. E esse objeto que nós estamos falando de Brasil. Dentro disso, eles vão resgatar símbolos anteriores à chegada dos portugueses. E que símbolos são esses? Símbolos pertencentes à questão do índio. Vão pegar coisas europeias, como a ideia do cavaleiro medieval, cavaleiro cortês, e vão idealizar isso na figura do índio, vão pintar essas características na figura do índio. Então, o índio da primeira fase romântica, o índio do Gonçalves Dias e de outros autores, é um índio heróico, cortês, o índio do romance indianista do José de Alencar, o índio da Iracema, o índio do Guarani, do Ubirajara. São três romances indianistas e todos vão trabalhar esse índio heróico, cortês. A natureza também entra nessa brincadeira. É uma natureza vista como exuberante, virgem, símbolo do paraíso bíblico mesmo. Lembra que eu falei para vocês lá na aula sobre quentismo que muitos achavam que o Brasil pudesse ser o paraíso perdido, o paraíso que Deus escondeu do homem depois da expulsão de Adão e Eva? O romântico vai idealizar o Brasil dessa forma, vai ver o Brasil como se fosse um Brasil antes da chegada dos portugueses. É um Brasil ainda símbolo desse tipo de natureza virgem, intocada, paradisíaca, quase como o Éden bíblico. Do outro lado, nós temos que nessa construção da identidade nacional, nós vamos ter a divulgação de ideias românticas.
Quais são as ideias românticas? Aquelas características, a honra individual, o individualismo romântico, honra. Honra é muito importante. Honestidade de sentimentos, sentimentos honestos, amor verdadeiro. Amor daqueles que acontecem à primeira vista, amor para sempre. E nos romances indianistas, também nós vamos ter, claro, a ideia da busca do happy end, que é a busca do final feliz. Todas as obras românticas buscam o final feliz. O Guarani tem um final aberto. Mas para o próprio leitor preencher essas lacunas, o leitor imaginar o que possa ter acontecido. Quando ele arranca aquele tronco, quase um super-homem, porque ele é heróico, né? Ele é o herói Cortês. E eles vão para algum lugar que a gente imagina que possa ser para felicidade. E claro, a bravura. Eles são bravos, bravos, heróicos e por aí vai. Esses são as coisas que vão acontecer na primeira geração romântica. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, e as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Esse começo de poema do Gonçalves Dias, que é Minha terra tem palmeiras, é o grande símbolo dessa primeira geração romântica. Nele nós temos essa natureza virgem, exuberante, nós temos um sentimento honesto de patriotismo, de amor pela minha pátria, eu exilado, eu longe dela, com saudade. Nós temos outros poemas do Gonçalves Dias, tem, por exemplo, o poema Juca Pirama, que narra, é um poema narrativo, que narra uma lenda linda indígena, com versos de 5 sílabas. Também, nessa primeira fase, nós vamos ter a métrica, o verso de 7 de 5, redondilha maior, que é o de 7, a redondilha menor, que é o de 5, que eram medidas populares. Isso vai ser também resgatado. Ou seja, coisas também anteriores à chegada do português no Brasil. Em vez de retomar o clássico, não, o romântico foge do clássico. Agregar termos também do vocabulário indígena à literatura. Tudo isso acontece nessa primeira geração. Então, nacionalismo exacerbado, o índio como sendo essa figura heróica e cortês, natureza virgem exuberante como símbolo de um paraíso, honra individual, honestidade de sentimento e bravura. Isso você vai ver nos textos românticos da primeira fase do romantismo brasileiro. E dúvidas, manda pra gente no WhatsApp.